pastor Cício, sempre um privilégio poder cooperar com o senhor sabe disso, com a pessoa linda, esta família, que são bênção de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. Tenho que agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor, e agradecendo a este casal, eu faço extensivo o meu agradecimento a toda a sua família, né, e aos nossos queridos obreiros aqui, pastor Gilberto, pastor Oséias e os demais pastores e obreiros aqui presentes. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela receptividade com a qual tem nos recepcionado. Muito obrigado. Quero agradecer de uma forma geral a todos vocês, em especial a família do nosso querido pastor, agradecendo a todos, né? Deus abençoe poderosamente. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, uma vez mais pôde estar comigo, né? E quando o pastor Oséias nos mandou mensagem para estarmos aqui, a primeira coisa que ela falou é que a família tem que ir, né? Então, já chamou a mãe, já chamou as irmãs, e é uma honra muito grande poder estar aqui, minha sogra, com as minhas duas cunhadas, e é um privilégio estar com vocês. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias. João, capítulo de número 17, quero conversar com vocês sobre um tema bem conhecido de todos. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 17, e eu leio com vocês o versículo de número 20, para uma breve reflexão. Não tenho uma pretensão de trazer nada novo para vocês, simplesmente lembrá-los daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês já têm aprendido. Portanto, eu quero ler convosco nesta primeira ceia deste ano, esse versículo, João capítulo 17, versículo de número 20. Quem encontrou diz amém. Amém. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem diz amém. Amém. Aqui nós temos a última oração de Jesus antes de ir à cruz. E vale lembrar que nesta oração de Jesus, dentre tantas menções que ele faz, especificamente neste versículo, ele orou por nós. E João trabalha com muita propriedade este momento ímpar e singular. E podemos até dizer que esta oração está em vigor até o dia de hoje. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui na primeira ceia deste ano de 2026. Todos nós sabemos que para a igreja nunca foi fácil. Caminhar da igreja, trilhar da igreja, sempre a igreja enfrentou problemas e dificuldades. E muita gente que nos odeia simplesmente pelo fato de saber que somos crentes. Você nunca fez nada para ele, mas ele já tem raiva de você, só o fato de saber que você serve a Jesus. Isso para trazer a conotação de que nunca foi fácil para a igreja na terra. Pois quando nós olhamos desde a igreja primitiva, nós podemos entender esses altos e baixos que a igreja viveu e vive até hoje. Quando nós olhamos para o ano 33, depois de Cristo, quando a igreja é fundada por Cristo Jesus, nós podemos entender que os 30 primeiros anos da igreja, a igreja sofre perseguição interna por parte dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos herodianos, pois quando a igreja ela surgiu em tom de seita. É mesmo porque quando olhamos no capítulo 9 de Atos, versículo 2, Saulo, ele diz que a igreja era conhecida como seita, porque a igreja cresce assustadoramente. Na primeira pregação do Pedro,
em Atos 2, e o verso de número 39, 40 e 41, quase 3.000 almas foram batizadas. Capítulo 4, versículo 4, na segunda mensagem de Pedro, no livro de Atos, a Bíblia mostra quase 5.000 homens aceitando a Jesus. Portanto, em duas mensagens do pastor Pedro, a igreja cresceu um número de quase ou mais de 8.000 pessoas. Então, enquanto o judaísmo demorava um ano para fazer um prosélito, o que é um prosélito? É converter alguém para a religião judaica. O cristianismo, quando surgiu em duas mensagens do Pedro, a igreja cresce 8.000 pessoas. Imagina uma igreja, em duas mensagens do seu pastor, cresceu 8.000 pessoas. Então a perseguição já começa a partir de então. Os fariseus, saduceus, essênios, zelotes começam a perseguir a igreja. Mas no ano 64 a perseguição passa a ser externa também. Vocês sabem que no ano 53 o Império Romano, quem assume o Império Romano é um moço por nome Nero. Com 17 anos de idade assume o Império. E ele se torna conhecido por ser um homem mau, um homem truculento, um homem que matava a sangue frio. A história nos mostra que Nero assassinou a sua própria mãe, Agripina, quando tentou intervir na sua forma de governo. Ele assassinou a sua esposa Otávia ao se apaixonar por uma moça, por nome Laodiceia, e ele assassinou a sua própria esposa para casar com a Laodiceia. Quando percebeu que a Laodiceia estava grávida, ele também começou a dar-lhe pontapés e ela veio a abortar a criança e veio também a óbito. No ano 64, Nero coloca fogo na cidade de Roma. Ele queria algo que lhe desse ânimo para compor alguns poemas. E no dia 17 do mês de julho do ano 64, ele pôs fogo na cidade de Roma, e enquanto a cidade de Roma foi destruída por fogo, dos 14 bairros de Roma, 10 bairros foi totalmente destruído, com um fogo que perdurou 7 dias e 6 noites ininterruptas. E quando alguém procura Nero para o questionar, ele diz que foi os cristãos e judeus que colocou fogo na cidade. Persigam-os e mate-os. O doutor Alan Furquim, ele diz que na época faltou madeira na redondeza de tantas cruzes que foram feitas para crucificar cristãos e judeus. Já o ano 68, Nero perde o controle do seu governo, e quando percebeu que os seus súditos já não lhes rendia submissão, ele tirou a sua própria vida. O ano 70, quem assume o seu posto é um moço por nome Vespasiano. Vespasiano, ele governa como imperador em Roma, e uma das grandes benfeitorias do Vespasiano foi a inauguração do Coliseu Romano. Quem já teve o privilégio de ler o livro As Catacumbas de Roma, este livro mostra a sagacidade que Vespasiano ele tratou cristãos e judeus nos 100 dias de festas que deu para a inauguração deste local, deste Coliseu Romano, onde as atrações para o povo festejar era a morte de cristãos e judeus que eram jogados nas arenas para que as bestas feras do campo devorassem. Já no ano 86 depois de Cristo, quem assumiu o império foi Domiciano. E Domiciano, ao assumir o império, a primeira coisa que ele faz é um edito, dizendo que a partir de então todos deveriam adorar o imperador. Ele foi o primeiro imperador a querer adoração para si. Nesta época, na cidade de Éfeso, o pastor daquela igreja era o irmão João, que escreveu o Evangelho. E quando João recebe a intimação de que, a partir de então, estava determinantemente proibido a adoração a outro Deus, além do imperador, João se coloca de pé diante do púlpito da igreja e diz: meus irmãos estão querendo calar a nossa boca, estão querendo fazer com que não adoremos a Jesus, mas eu não posso ensinar vocês a adorar o imperador. Eu preciso continuar lhes ensinando a adorar a Jesus Cristo, porque Jesus foi o único que morreu na cruz pelos nossos pecados, disse João.
Jesus foi o único que ressuscitou ao terceiro dia, e eu estive lá no sepulcro, disse o apóstolo, e o sepulcro estava vazio. Nós iremos adorar Jesus porque ele esteve conosco 40 dias após a ressurreição. Ele comeu pão, ele comeu peixe, ele fez uma promessa. E lá no Monte das Oliveiras nós o vimos subir aos céus, mas ele disse que em breve ele voltaria. E por estas e outras razões, nós iremos continuar adorando a Jesus, bendizendo a Jesus e enaltecendo a Jesus. E quando João assim determina, alguém leva a informação para o Domiciano de que havia um único discípulo de Jesus que está ensinando o povo a adorar não ao imperador, mas a Jesus Cristo. O imperador mandou uma equipe à cidade de Éfeso, mandou que pegasse João e colocasse ele em praça pública, pegasse um tacho, enchesse de azeite, aquecesse o azeite e jogasse João lá dentro, para que servisse de exemplo, para que todos tivessem e entendessem que quem transgredisse o mandato do imperador, a sentença seria a morte. Quando nós olhamos o Dr. Raymond Brau diz que o tacho de azeite que foi aquecido, qualquer ser humano que caísse ali dentro, nem sequer sobrava os ossos, tal era a quentura do azeite. Mas quando jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo, foi mesmo que jogaram em uma piscina aquecida. Nada acontece com o apóstolo. Ele sai fora do tacho de azeite, dizendo: meus irmãos, nós iremos continuar adorando a Jesus, porque só Ele tem o poder de nos livrar da mão dos homens. Quando o Domiciano fica sabendo o que aconteceu com João, o apóstolo, imediatamente ele faz uma reunião com os seus súditos, perguntando o que fazer com o velhinho João. E a partir dessa reunião, que se chegam à conclusão de enviar João para a ilha de Patmos. João é levado à ilha de Patmos no ano 96 depois de Cristo. Porém, antes de João ser levado, ele escreve o Evangelho, do qual nós lemos o capítulo 17. Este Evangelho João escreve com propósito, e ele escreveu entre os anos 89 ao ano 95 depois de Cristo. E a temática central do Evangelho joanino, nos seus 879 versículos, nos seus 21 capítulos, a temática central está no capítulo 20, versículos 30 e o versículo 31. João diz: muitos outros sinais Jesus operou na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Este, porém, que eu vos escrevo para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e crendo nele, vocês terão vida em seu nome. Portanto, todo o Evangelho joanino, ele vai trabalhar para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E João mostra que Jesus é o Filho de Deus de muita ótica, de muito ângulo, de muitas maneiras. Dr. Wagner Wiesg, no comentário expositivo do Novo Testamento, diz que João prova que Jesus é o Filho de Deus a partir do capítulo 1. Só no capítulo 1 de João, João prova que Jesus é o Filho de Deus de 3 formas distintas. Primeiro, pelas obras que Jesus fez. Segundo, pelos nomes e títulos que João dá a Jesus. Terceiro, pelas testemunhas oculares. E o capítulo 1 está recheado desta demonstração. João prova que Jesus é o Filho de Deus, primeiro pelas obras que ele fez. Qual é a obra que ele fez que deu a autenticidade de ser ele o Filho de Deus? A primeira obra que Jesus fez está no capítulo 1 de João, versículo 3. Não diz ele é o Filho de Deus porque ele fez o mundo. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A segunda obra que Jesus fez está no capítulo 1, versículo de número 9. Ele trouxe a luz aos homens. A terceira obra que Jesus fez
está no verso de número 12. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. A quarta obra que Jesus fez está no versículo 18, quando diz: Deus não foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este vos fez conhecer ou revelar. Então ele revelou Deus o Pai aos homens. A quinta obra que Jesus fez está no versículo 29, do capítulo de número 1. Ele tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sexta obra que Jesus fez está no verso 33. Ele derrama o Espírito sobre a vida dos homens. E João o Batista diz: e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir exercer o Espírito Santo e repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Portanto, ele derrama o Espírito Santo sobre os homens. A sétima coisa que ele fez está no versículo de número 51. Ele abre os céus sobre a vida dos homens. Portanto, dessa forma, João vai demonstrando que Jesus é o Filho de Deus. Quem está entendendo também? Mas João continua ainda a provar que Jesus é o Filho de Deus pelos nomes e títulos que João dá a Jesus. Qual que é o primeiro nome e título que João dá a Jesus? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando diz: ele é o Filho de Deus porque ele é a palavra, ele é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Portanto, quando João diz que ele é o verbo é a palavra é formada de letra. Isso explica Apocalipse capítulo 1, versículo 8, quando Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele se apresenta como Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Se nós olharmos a Bíblia e a revista corrigida, está: eu sou o Alfa e o Ômega. Mas se nós pegarmos o grego desse texto, está: eu sou do Alfa ao Ômega. Ou seja, porque ele é a palavra e a palavra é formada de letras. Se nós olhássemos, ou se Jesus se apresentasse no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, ele diria: eu sou do Aleph ao Tal, ou seja, Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, Tal, a última letra do alfabeto hebraico. Se Jesus fosse apresentar, sendo ele a palavra na nossa língua portuguesa, ele diria: eu sou do A ao Z. Se você me procurar no A, você me encontra. Eu sou amor. No B, eu sou bondade. No C, eu sou o Cristo. No E, eu sou o Emanuel. No F, eu sou fiel. No G, eu sou glorioso. Então, eu sou a palavra. E a palavra é formada de letra. Portanto, ele é o Filho de Deus, porque ele é a palavra. Aí não vai provando que Jesus é o Filho de Deus pelo segundo nome e título que ele dá a Jesus, no versículo de número 9. João diz que ele é a luz que alumia todo o mundo. Capítulo 1, versículo de número 9 do Evangelho segundo João. E quando João diz que Jesus é a luz, João está autenticando muitos outros textos que corroboram a verdade de que ele é a luz, como por exemplo, capítulo 10 do Êxodo, versículo de número 23, a Bíblia diz que quando o Senhor mandou a praga da escuridão, no Egito houve um período de 3 dias que ninguém se movia do seu lugar por conta de uma densa escuridão, mas a Bíblia diz que na casa dos judeus havia luz. Que luz é esta? Era ele.
capítulo 13 do Êxodo, versículo de número 21, a Bíblia diz que durante o dia ele estava na coluna de nuvem, mas durante a noite ele estava na coluna de fogo. Que luz, que coluna de fogo era esta? Era ele. Quando nós olhamos o Salmo 27, verso 1, o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo de número 36, verso 9, o salmista diz: em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Salmo 43, verso 3, ele diz: envia-me a tua luz e a tua verdade, para que ninguém e me leve até os teus tabernáculos, até o teu santo monte. Que luz é esta? É ele. Lá no Salmo 119, o verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que luz é esta? É ele. Isaías capítulo 2, versículo 5, a Bíblia nos traz uma informação dizendo: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Miqueias capítulo 7, versículo 8, o texto diz: ó inimiga minha, não te alegre ao meu respeito, porque se eu houver caído, levantar-me-ei, e quando eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2, a Bíblia diz: mas para vós que temei o meu nome, nascerá sobre vós o sol da justiça. Que sol é este? É ele, porque salvação ele trará debaixo das suas asas. Mateus capítulo de número 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que o povo que morava em trevas viu uma grande luz, e os que moravam na região da sombra e morte, a luz raiou. Que luz é esta? É ele. João 3, 19, a Bíblia diz que a condenação para o mundo é esta: é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Capítulo 8, verso de número 12 de João, o texto diz: falou-me, pois, outra vez Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A ele seja a glória pelo século dos séculos. Mas João procura ainda mostrar o outro nome e título, e ele dá a Jesus. Ele diz: ele é o Filho de Deus, porque ele é o Cordeiro. Capítulo de número 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 1, versículo 40, João diz: ele é o Filho de Deus porque ele é o Cristo, e a palavra Cristo é ungido. Se ele é ungido, ele é de fato o Messias. Capítulo 1, versículo 49, ele é o Filho de Deus porque ele é o Rei de Israel. Capítulo 1, versículo 51, ele é o Filho de Deus porque ele é o Filho do homem. Percebam que não é o filho de homem, ele é o filho do artigo definido. Quando o texto diz, o próprio Jesus dizendo a Natanael: na verdade te digo que de aqui em diante verás os céus abertos e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Ele está falando ali em conexão com a profecia de Daniel 7 e 13 e 14, quando Daniel estava nas suas visões da noite, e ele viu descer um como filho do homem, e foi até o ancião de dias, e esse ancião de dia lhe deu poder, lhe deu governo, lhe deu reino, a força, e o seu reino não será destruído, porque é um reino infinito. Quando nós olhamos esses textos, nós podemos entender a importância de que Jesus é de fato o Filho de Deus. Mas o capítulo 1 de João mostra que Jesus é o Filho de Deus também.
pelas testemunhas que viram Jesus e deram testemunho de que de fato ele era o Filho de Deus. A primeira testemunha é João o Batista, capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio em testemunho para que testificasse da luz. Qual que é a segunda testemunha? Capítulo 1, versículo 14. Os próprios discípulos, quando João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está se colocando como testemunha ocular. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Qual que é a quarta testemunha? É o próprio Espírito Santo, que no capítulo 1, versículo 33, desceu para testificar João o Batista de que Jesus é de fato aquele que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Qual que é a quinta testemunha? Capítulo 1, versículo de número 40. André é o seu nome. Após passar um dia na casa de Jesus, André chegou à conclusão de que havia achado o Cristo. Qual que é a sexta testemunha? Capítulo 1, versículo 45. O Filipe é o seu nome. A Bíblia diz que Filipe, no versículo 44, Jesus vai ao encontro dele e o faz dele o seu discípulo, e Filipe agora se torna uma testemunha ocular, a ponto de procurar o seu amigo Natanael e dizer a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram a respeito dele. Natanael pergunta: quem é ele? E responde-lhe Filipe: ele é Jesus de Nazaré, filho de José. E agora o Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: pode, vem e vê. E ele leva Filipe e Natanael até Jesus. E quando Natanael vê quando Jesus vê a Natanael, Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael diz: de onde é que o senhor me conhece? Jesus disse: antes de Filipe te chamar, te vi eu debaixo da figueira. E agora o Natanael se torna a sétima testemunha ocular, no versículo 49, dizendo: Senhor, tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Portanto, estas testemunhas autenticaram a veracidade de que Jesus é o Filho de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Mas é interessante notarmos que João também demonstra que Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus foi o único que pôde dizer: eu sou. Capítulo 4, versículo 25 e 26 de João, a mulher samaritana diz a Jesus: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier nos fará entender essas coisas. Jesus diz: mulher, eu sou eu quem falo contigo. Capítulo 6, versículo 35 e o versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Capítulo de número 8, versículo de número 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Capítulo 10, versículo 11 e o 14, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Capítulo 11, versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Capítulo 14, versículo de número 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 15, versículo 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Ele, o meu e o teu Jesus, ele é o único que pode dizer: eu sou tudo em todos, pois eu sou a causa causadora, não causável. A ele seja a glória pelo século do século. Mas João vai demonstrando que Jesus é o Filho de Deus
Também temos milagres que Jesus realizou. E vale lembrar que João vai falar apenas de 7 milagres distintos de Jesus. E esses milagres ele trata como sinal. Sinal de quê? Sinal de que Jesus é o Filho de Deus. Qual que é o primeiro milagre? Capítulo 2, dos versos 1 a 12. João diz: ele é o Filho de Deus, porque ele transformou a água em vinho. Segundo milagre que João trata como sinal, capítulo 4, versículo 46 ao 54. João diz: olha, ele é o Filho de Deus, porque ele curou o filho de um oficial à distância. Terceiro milagre que João trata como sinal, capítulo 5, dos versos 1 a 15, ele cura um moço que está no tanque já há 38 anos sofrendo de uma enfermidade. Ele sofria dessa enfermidade há 38 anos e estava no tanque chamado Betesda, e Jesus vai lá e o curou da sua enfermidade. Aleluia. O quarto milagre que João trata como sinal está no capítulo 6, dos versos 1 a 12, quando com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou quase 5.000 homens, sem contarem mulheres e nem criança. Dr. Raymond Brown, ele diz que naquela ocasião, Jesus multiplicou pão para mais de 15.000 pessoas, porque só foi contado quase 5.000 homens, mas era maior o número de mulheres e maiores o número de crianças, a ponto de Jesus multiplicar pão para mais de 15.000 pessoas naquela ocasião. E é tão gostoso esse Jesus, o que ele faz, porque ele alimentou toda essa gente e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos, porque ele tinha 12 discípulos, e ele disse para os meninos: cada um de vocês pega um cesto e leva para casa, porque a minha vitória, a bênção que eu proporciono, vem com sobra, e a ele seja a glória. O milagre que João trata como sinal está no capítulo de número 6, versículos de número 15 ao 21, quando a quarta vigília da noite, Jesus vai andando por cima das águas para socorrer os seus discípulos. O sexto milagre que João trata como sinal está no capítulo 9, dos versos 1 a 25, quando ele curou um cego de nascença. E o sétimo milagre está no capítulo 11, dos versículos 25 ao verso 46, quando ele ressuscitou a Lázaro, que já estava 4 dias sepultado. Com estas demonstrações, João vai provando que Jesus é o Filho de Deus. Mas após esses 7 milagres, no capítulo 12, João mostra o momento da ceia lá em Betânia. A Bíblia diz que acontece uma ceia em Betânia. Jesus é convidado. Tem quem diga que esta ceia foi na casa do Simão, o ex-leproso. Há quem diga que esta ceia foi na casa de Lázaro. Mas eu gosto da expressão de Dr. Mathieu Henry, no comentário expositivo do Evangelho segundo João. Mathieu Henry diz que o Lázaro, ele tinha um irmão, cujo nome era Marta. E Marta era casada com um moço cujo nome era Simão, que tinha ficado leproso e o Senhor havia curado. Então, se a ceia foi na casa de Simão ou na casa de Lázaro, nós podemos afirmar que está tudo em família, porque foi na casa do cunhado. É irrelevante querer saber se foi na casa de Simão ou na casa de Lázaro. O certo é que nesta ceia do capítulo 12, tinha muito ex. Tinha o ex-cego, filho do Timeu, que segundo Warren Wiersbe diz que ele segue Jesus pelo caminho, e uma semana depois ele está lá nesta ceia para agradecer ao Senhor, o ex-cego. Mas também está lá o ex-leproso, que também vai dar o seu testemunho de gratidão. Lá também está o ex-defunto, que é o Lázaro, que também vai dar o seu testemunho de gratidão. Mas tinha a irmã Maria, que não tinha um testemunho, irmã Kézia, bonito para dar. Mas a Maria disse: eu preciso marcar
minha presença nessa ceia da gratidão. Eu não tenho um testemunho, eu não sou uma ex-leprosa, eu não sou uma ex-cega, eu não sou uma ex-defunta, mas eu preciso marcar a minha presença. Eu vou marcar minha presença nessa ceia. Enquanto os irmãos estão dando testemunho, pastor Zé, aí a Maria foi e disse: eu tenho um vaso, e esse vaso está com nardo puro. Eu estou guardando para um momento especial. E geralmente as moças, irmã Rebeca, guardavam nardo para o dia do seu casamento, que era o evento mais especial para uma moça judaica. Mas a Maria chegou à conclusão que na ceia da gratidão, o momento mais especial não é o casamento. O momento mais especial é estar aos pés de Jesus Cristo, é estar aos pés do casamento. E agora ela pega o vaso de alabastro, quebrou o vaso, derramou sobre Jesus e marcou a história daquela ceia. Permita-nos dizer, estamos na primeira ceia deste ano, mas também esta ceia, que é a ceia do memorial, pode se tornar também a ceia da gratidão. Eu não sei se você já agradeceu o fato de estar na primeira ceia de 2026. Quantos que começaram, mas não puderam estar conosco, mas nós estamos de pé, nós estamos aqui para participar. Então é motivo para levantarmos as nossas mãos e dizer: obrigado, Jesus, porque estou fazendo parte dessa ceia e eu quero ser grato ao Senhor. Maria marcou sua presença naquela ceia, mas uma semana depois entra o capítulo 13 de João, capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16, onde Jesus participa da última Páscoa e estabelece a primeira ceia. Só que quando Jesus chega no cenáculo para participar da última Páscoa, estava uma demanda entre os discípulos. Um dizia: lava o meu pé, Pedro. Pedro disse: não. Quem vai lavar o pé, João? João disse: não. Quem vai lavar é Bartolomeu. Bartolomeu disse: não. Quem vai lavar é o Mateus. E Jesus, vendo aquela demanda, Jesus levantou da mesa, cingiu-se com uma toalha, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, diz o texto. Pedro está olhando e Pedro diz o seguinte: pastor Cícero, quando Jesus vinha lavar os meus pés, eu vou mostrar para esses obreiros o que é ser obreiro. Porque como é que podem deixar Jesus lavar os pés deles? Eles não aprenderam a ser obreiro não, mas estava uma demanda entre eles, quem é maior e quem é maior do outro. Agora, quando Jesus toma a decisão, aí está o Pedro querendo dar mão de obreirão e diz: não, eu vou ensinar para esses meninos quem de fato aprendeu a ser obreiro. Aí Jesus vai lavando os pés do discípulo. É bem provável que ele lavou o pé do Tomé, ele lava o pé do Judas, e propositalmente ele vai deixando o pezinho do Pedro lá para o final. Aí quando chega para lavar o pé do Pedro, capítulo de número 13, versículo de número 6, Pedro disse: não, Senhor, lava os meus pés? Não. Tu lava os pés a mim? Não é o que preciso. Lavar os teus pés e vem tu para lavar meus pés? Versículo 7, Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora, tu não entende agora, mas saberás depois. Ele disse: mesmo sem saber, eu não sei que Deus não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus vai um pouco mais duro, porque Pedro está querendo mostrar que aprendeu o seu obreiro. Ele não tinha tomado iniciativa, mas na hora ele quis mostrar para todo que sabia. Aí Jesus pega mais pesado com ele e diz: Pedro, se tu não me deixar lavar os pés, tu não tem parte comigo no reino. Ele disse: você é desse jeito, não lava só os pés não, lava a cabeça, lava o corpo, lava o braço, lava tudo. Jesus disse que precisa tomar banho aquele que já está lavado, com exceção dos pés. E Jesus lava os pés de Pedro. E isso aqui é muito lindo, porque no versículo 13, Jesus disse: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou, mas eu estou dando um exemplo para vocês, lavando os pés de vocês, para que vocês façam o mesmo com os outros. E eu quero que vocês nunca se esqueçam que cristão também suja os pés na poeira da vida.
salvos também sujam os pés na poeira da vida. Só que eu quero que vocês se lembrem de uma coisa: todas as vezes que vocês sujarem os pés na poeira da vida, eu estou disposto a pegar uma toalha e a pegar uma bacia e lavar os pés de cada um de vocês. Discípulo também suja os pés. E eu estou disposto a repetir tudo de novo. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Glória seja dada o nome do Senhor. Quantas vezes nós sujamos os pés na poeira da vida? Mas Jesus está sempre com uma bacia e uma toalha. Dizendo: se você me deixar lavar os teus pés, eu lavo os teus pés e você volta novamente a estar limpo. Porque eu vou limpar os nossos pés. Lá no capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas no capítulo de número 16, Jesus conforta ele, falando sobre o Espírito Santo que enviaria. E no capítulo 17, Jesus agora está na entrada do jardim do Getsemane. E lá na entrada do jardim do Getsemane, Jesus diz o que Marcos registrou no capítulo 14, versículo 32: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. Mas enquanto os discípulos se assentam na entrada do jardim do Getsemane, Jesus inicia esta oração. E a oração que Jesus inicia no capítulo 17, dos versículo 1 ao versículo de número 8, Jesus ora por ele mesmo. No versículo 5 ele diz: Pai, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Capítulo 17, versículo 9, ele ora pelos discípulos. Ele diz: Pai, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aquele que tu me deste, porque são teus. Mas lá no versículo 20, ele olhou na sua presciência e ele viu a igreja aqui do Jardim Elba. E há 2000 anos atrás, sem antes nós existirmos, ele já orou por nós. E o versículo 20 que lemos, ele diz: Pai, eu não oro só por estes, mas eu oro também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você está de pé, eu estou de pé, nós estamos de pé, porque Jesus orou por nós. Isso não é para toda a cabeça, porque isso não cabe em uma caixinha teológica. Como é que nós ainda não existíamos, mas Jesus já orava por nós? Mas ele diz: Pai, eu não oro, eu não rogo só por estes, mas eu rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. A pergunta que devemos fazer é: quem já creu em Cristo Jesus por sua palavra? Eu creio. E aqueles que creram, essa oração foi por você. Essa oração foi por você. Esta oração foi por você. Esta oração foi por mim. Esta oração foi por nós. E eu estou concluindo dizendo para vocês: por que Jesus orou por nós? Qual a razão? O motivo. Quais os motivos? Por que ele orou por nós? Em primeiro lugar, capítulo de número 17, versículo 11. Ele orou para que vivêssemos em segurança. Quem diz amém? Amém. Ele diz o seguinte: e eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Então, a primeira coisa que Jesus orou foi para que vivêssemos em segurança.
É por isso que todos os dardos inflamados do maligno contra a tua vida, contra a tua casa, não têm prevalecido. Se nós pudéssemos ver com os olhos espirituais, setas e mais setas diabólicas são lançadas durante o dia contra a minha e a tua vida. Mas todas as vezes que o diabo lança os seus dardos inflamados, esta oração de Jesus entra em cena. Pai, guarda-o em teu nome. Pai, protege-os do teu nome. Guarda ele, guarda ele. E por essa oração de Jesus, entra em vigor o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E diz ao Senhor: Tu és meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí vem a promessa: porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo, é broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem bote andade que assole ao meio-dia. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou dizer novamente, para ver se você pega. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso quer dizer que um dia inteiro tem 1000 caindo da esquerda, tem 10.000 caindo à tua direita, mas você está de pé. Você continua andando, você continua de pé, você continua agradecendo, porque todas as vezes que o inimigo tenta contra a nossa vida, a oração de Jesus entra em cena: guarda-o no teu nome, a ele seja a glória boa pelo século do século. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz: porque tu, Altíssimo, é a tua habitação. Verso 10 diz que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. A oração de Jesus está em vigor em prol das nossas vidas. Nós estamos vivos, nós estamos de pé, e a promessa de Deus para nós em 2026 é: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma vai chegar à tua tenda. Você recebe esta palavra? Levante a mão e diga glória ao nome de Jesus. Há uma proteção para a tua casa. O versículo de número 13, Jesus ora para uma segunda coisa. Ele ora para que vivêssemos em alegria. E ele diz o seguinte no versículo 13: mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. A oração de Jesus foi para que vivêssemos em alegria. E esta noite eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. A depressão não vai te pegar. O estresse não vai ter domínio sobre a tua vida. A ansiedade não vai dominar você. Jesus, ele orou para que você vivesse em alegria. O negócio do diabo é que a gente viva de cabeça baixa, reclamando da vida, reclamando da sorte, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do presidente, reclamando de tudo e de todos. Jesus está dizendo: não, eu orei para que vocês vivessem em alegria. A tua alegria não depende de quem está no poder, a tua alegria não depende do vizinho, a tua alegria não depende do patrão, a tua alegria não depende da patroa, a tua alegria não depende do real, a tua alegria está em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Provérbios capítulo de número 12, verso 25, diz que a solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Salmo de número 4, verso 8, o salmista diz: puseste alegria no meu coração mais do que no dia em que se multiplicaram os meus azeites e os trigos. Salmo 16, verso 11, faz-me ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria. Salmo 19, verso 8, diz que os preceitos do Senhor é reto e alegra a alma do homem. Se alegra no Senhor. Provérbio 15, 13, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia! Salmo 122, o salmista diz que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E sabe como é que ele chegou na casa do Senhor? Salmo 100, celebrar com júbilo o nosso culto, todos os corações alegres, servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cântico, saber que o Senhor é bom, foi Ele não nós que nos fez producer e ovelha no seu pasto, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino. Provérbios 17, 22, a Bíblia diz que o coração alegre serve de um bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Jesus orou para que você tivesse alegria, e a tua alegria vem diretamente de Cristo Jesus. É por isso que Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, Abacuque diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei em Deus da minha salvação. Jesus orou para que você vivesse em alegria. Receba a alegria de Deus para a tua vida. Receba a alegria de Deus para a tua alma. Receba a alegria de Deus para o teu caminhar. Receba a alegria de Deus para ir enfrentar 2026. Receba a alegria de Deus esta noite, porque Ele disse: olha, eu vou dar a minha alegria para eles, para que a alegria deles seja completa. Mas Jesus orou, em terceiro lugar, para que vivêssemos em santidade. Capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou para que vivêssemos em santidade. Mas eu acho lindo, pastor Oséia, aqui o capítulo de número 17, versículo 19, Jesus sabia que vez por outra, eu e o Senhor iríamos sujar os pés da poeira da vida. Não iríamos alcançar o ápice da santidade. Agora, o que é que ele faz? Ele diz: Pai, e por ele, pelo Oséia, pelo Emanuel, pelo Cício, pelo Gilberto, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O que Jesus está dizendo é: Pai, enquanto o Emanuel não conseguir alcançar a santidade, que ele seja preenchido pela minha. Quando a Celinda não conseguir alcançar o ápice da santidade, que a minha santidade a cubra. Que ela seja revestida pela minha santidade, e a completará. Não permita o inimigo querer te acusar, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque quando a minha santidade não chega ao ápice, Jesus preenche com a santidade dele a minha e a tua vida. Será que tem alguém que pode levantar a mão e dar glória a Versículo 21, eu encerro. Jesus orou para que vivêssemos em união. E ele diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um,
em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus orou para que vivêssemos em unidade, em união. É por isso que o inimigo tenta de todos os lados para dividir, para separar, para pôr fofoca no meio do povo de Deus. Porque quando a união, Salmo 133 acontece, o convônio nos fave que os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, é como o orvalho de Arão, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e vai até a orla das suas vestes, é como o orvalho de Arão, onde o Senhor ordena a bênção e a verdade para sempre, a união. Jesus orou para que vivêssemos nela. Versículo 22, Jesus orou para que vivêssemos cheio da sua glória. Isso aqui tem um peso muito grande, porque ele diz: eu dei-lhe a glória que a mim me destes. Eu dei-lhe a glória que a mim me destes. Para que sejam um como nós somos. Capítulo 17, versículo 5, Jesus orou: torna dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Só que ele pegou essa glória e disse: eu vou dar para Oséias, eu vou dar para o Cis, eu vou dar para o Flávio, eu vou dar para o Emanuel, eu vou dar para a Rebeca. Ele disse: pai, aquela glória que o Senhor me deu, eu dei isso para eles. Aleluia! Eita! Versículo 24. Jesus orou para que em breve estivéssemos com Ele. Ele diz: pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Aqui Jesus está dizendo: pai, meu último pedido na oração é que o Senhor me dê a oportunidade de buscar eles, para que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Glória a Deus! Eu quero que eles vejam, pai, o quanto o Senhor me ama. E por conta desse amor, eu quero que eles sejam participantes. Jesus orou. E a última oração de Jesus foi para que vivêssemos em segurança, foi para que vivêssemos em alegria, foi para que vivêssemos em santidade, foi para que vivêssemos em união, foi para que vivêssemos cheio da glória, e foi para que em breve Ele viesse nos buscar. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o seu povo. Não esqueça, Jesus orou por você. Jesus orou por mim. E essa é a razão pela qual aqui estamos. Quem pode dizer amém?